Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 16 de maio, mais uma sexta-feira, fechando mais uma semana e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que se você não for inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando do conteúdo, considere deixar o seu like, porque ajuda bastante o meu trabalho desse lado, beleza? Lembrando que fico sempre à disposição de vocês lá pelo meu Instagram também. Qualquer coisa, é só me dá um alô por lá, beleza? Dito isso, partindo direto para o gráfico, né? Fechando aí mais uma semana com alta volatilidade, um dia surpresa, onde amanheceu com um gap de baixa no índice futuro, bolsa do à vista caindo bastante no início, a maioria das ações caindo, mas acabou se recuperando até o final do dia, beleza? Então, creio que semana que vem vamos ver, né, se aparece algumas coisas interessantes aí, tá? Mas ainda acho que tem bastante ativo esticado, tá, pessoal? É para mim que gosto de operar correções, complica, né? Mas tá bom, dá para reclamar não, porque no início da movimentação ali nós conseguimos pegar ótimas ali operações, né? Ibovespa, como eu disse, se recuperou durante o dia, né? Teve uma abertura bem negativa, voltou próximo daquele topo histórico que era resistência, agora está virando um suporte e se recuperou bem, tá? Semana que vem rompeu aqui as máximas pelo gráfico diário, a expectativa é que siga esse movimento mais para cima. Tá só o volume aqui que tá negativo, né? Mas bem próximo das médias ainda. Vamos dar uma olhada. Amanhã eu olho o semanal, né? Não vou perder muito tempo aqui hoje não. O dólar segue bem fraco, chegou a romper a máxima de ontem, não conseguiu dar uma puxada para cima e pode acionar a venda. Vamos ver. Ó, pode acionar a venda de correção. Olha, perdeu a mínima de hoje, pode entrar mais pressão vendedora para aí sim tentar fazer esse pivô de baixa, tá? Perdendo o suporte, que é um suporte forte, inclusive, que é a região de 5.607, abre espaço para ir lá para aquela região de 5.480. Então, bastante atenção no dólar aí, hein? Região bem decisiva. Partindo lá fora, o S&P, hoje mais uma alta de 0,70. E, assim como eu disse para vocês, percebam que agora ele começou a ganhar força novamente. O que eu comentei que era necessário ele fazer para isso acontecer? Armar um pivôzinho de alta, se afastar de toda essa congestão, aí sim poderia montar a estrutura de alta mais convincente, né? Falta dar uma melhorada no volume, mas frente ao último mês, deu uma boa melhorada já, né? Alvo lá em cima no topo. O Nasdaq, mesma leitura, aqui o volume está bem melhor do setor de tecnologia, o alvo é lá em cima dos 20.200, voltar para testar topo principal. DXY segue aqui congestionado ainda, o Brent segue congestionado, minério de ferro segue também totalmente congestionado, isso aqui já faz um longo tempo, né? Olha. Tem suporte na região dos 95, tem resistência lá no 108. DAX tentou armar o pivô, mas está esticado, né? Vê a dificuldade para continuar, para dar continuidade no movimento. Hang Seng tem nada de interessante agora, hoje iniciou uma correção. Bolsa da Rússia, dúvida, né? Olha, um candle doji libélula. O Dow Jones, que tinha ficado para trás, agora sim aciona o pivô que nós tínhamos comentado ontem. Um pivô muito bem alinhado com as médias, diga-se de passagem, olha. Bem bonito o contexto. Agora sim começa a desenhar uma estrutura de alta no curto prazo novamente interessante. O alvo é voltar para o topo lá em cima. O ouro segue ainda indefinido, segue aqui correção, brigando em cima dessa zona de suporte. Caso venha ainda mais para baixo, suporte lá no fundo principal, aí sim nos 2.980 dólares. A prata, nada interessante, só acima dos 35 dólares ou lá na extremidade dos 29. As criptos também todas paradas andando lateral, tá? Não vou me esticar muito aqui. Bitcoin, Ethereum tá aqui ainda congestionando. A Aave hoje já tentou armar o pivô, mas sente um pouco de dificuldade, o que vale é o fechamento hoje às 21 horas. MakerDAO também ainda está corrigindo, né? Lateral, tentou fazer o pivô esticado, sente dificuldade para dar continuidade. A VAX, mesma situação, duas regiões de resistência muito próximas uma da outra, ele sente bastante dificuldade. Vamos ver se ele consolida um fundo para aí sim armar mais uma perna para cima. Polkadot, mesma situação, processo de correção. SNX, mesma coisa, todas andam muito igual, né, pessoal? Todas andam muito igual. O Ondo também falhou a tentativa de romper mais uma vez o ombro, cabeção, ombro invertido. Link também
correção, 2 pontos de resistência muito próximo um do outro, fez aqui o pivô esticado, agora arma a correção novamente, processo super normal. Voltando para a nossa bolsa, as duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances, e depois a análise a pedido de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos feedbacks, pelas sugestões também. Fico aí muito agradecido por isso, beleza? E lembrando que, caso queiram ver análise de alguma ação em específico, algum ativo, é só deixar aqui nos comentários que eu sempre trago análise para o dia seguinte. Hoje, como é sexta-feira, os comentários de hoje eu não trago no vídeo de final de semana, tá, pessoal? Os comentários de sexta eu sempre trago no vídeo de segunda, porque o vídeo que eu faço de final de semana, do panorama de swing trade, que é um vídeo ali muito mais detalhado das ações, dos estudos, que é um vídeo mais longo também, que eu procuro trazer para vocês esses vídeos de sábado em modelo de mini aula, né? Por isso que eu sempre estou estendendo um pouco, de 35 a 42 minutos, tá? Eu sei que é um pouco longo, um pouco tediante, mas a intenção é conseguir trazer para vocês nesse vídeo de sábado um pouco aí de um panorama geral, não só das ações que estão interessantes ou que não estão interessantes também, mas sim passar ali uma mini aula, uma aulinha mais técnica ali, educacional, com os contextos e da minha estratégia, que eu acho que é válida ali dos pontos, comentar sempre com vocês, que eu entendo ser útil aí para usar no dia a dia. Enfim, já espero estar ajudando de qualquer maneira com o que eu tenho contribuído com vocês aqui dia a dia, beleza? Eu espero, sério, de coração mesmo, que tenha agregado de alguma maneira para vocês, beleza? Mafrig, olha, que subiu hoje, em gap. Inclusive, era um ativo que eu ia comentar ontem, dos estudos que eu tinha aberto durante a semana, lembra? Esse aqui eu abri ontem mesmo, olha, no finalzinho aqui, ó. A entrada mesmo ideal seria aqui embaixo, mas eu peguei um pouquinho aqui em cima, né? Não vi aqui, não deixei alarme nem nada, peguei aqui atrasado, muito mais pela ótica do semanal em cima da 9, gráfico diário que voltou naquelas regiões que eu mapeei com vocês há 2 semanas atrás, agora não me lembro. Quando uma Mafrig estava aqui em cima, eu disse que poderia não, ficaria interessante se voltasse a corrigir alguma região de interesse, né? E hoje o gap é basicamente sorte, né? Um presente, porque já tomei gap contra a operação também de 10, 12%, tem que encerrar, mas hoje foi a favor, né? Então tá com 21% aí em Mafrig, tá? Agora não vejo mais nada para fazer. CVCB3 não vejo nada, mas a partir... ainda tem esse ponto aqui em cima, mas se ele já rompe aqui, olha, e começa a negociar aqui para cima, já fica um pouco mais interessante. Só que eu acho o CVC tem que romper aqui, ó, toda essa região aqui, ó. Esses 2,95. Agora eu não vejo nada muito interessante, não. BBAS foi uma, tá, pessoal? Eu acabei de mostrar uma Mafrig, que o gap foi a favor. Essa aqui eu encerrei hoje, olha, com um stop, se eu não me engano, de talvez 10%. Olha lá. Deixa eu só ver para não desarrumar aqui. Deixa eu trazer para cá de novo. Mas é uma operação que estava no positivo. Eu montei posição aqui embaixo. Ela chegou a puxar e está 7% a favor. Hoje abriu com gap. Eu tive que encerrar aqui na abertura. Ah, não. Foi um stop de 7%. Olha, 7%. Então, tem gap contra e gap a favor. Né? Essa aqui eu tomei contra, 7%, mas teve uma Mafrig ali que subiu 21% hoje. Né? E Duque hoje cai também. Né? Não se mexeu, está aqui lateral. Se romper esse 16,50 tem pivô. Só não acho das melhores oportunidades, porque já tem um ponto de resistência aqui em cima e o stop é grande. Tá? Então também fico de fora. CPLE6, cara, é o que eu comentei, não vejo nada, tá? Esse aqui foi um dos pontos de interesse que eu também comentei, que eu gostaria de ver CPLE6 voltar para testar, para sugerir novas oportunidades, mas semanal está esticado, né? Eu nem deveria mostrar semanal hoje, porque já é uma análise que eu vou fazer amanhã, mas está esticado da 9, tá? Então, cara, eu não gosto de operar com o semanal desse jeito, tá? E não só está esticado, como ele vem de uma perna de 20%, tá? Eu preciso de alguma correção, uma formação de um fundo mais convincente nesse gráfico diário para poder melhorar meu ponto de entrada, tá? Voltar pelo menos na média móvel de 20, olha. Agora são 2 pontos de interesse, lá embaixo, e se ela volta para essas regiões aqui, olha, também já acho interessante se ela me der alguma validação interessante aqui nos 11,80, tá? Agora lá em cima, onde está,
não acho interessante. Agora, quem já tem, inclusive essa aqui foi um estudo que nós fizemos e terminamos, aí, se não me falha a memória, com 22%, que eu abri a operação aqui, finalizamos por aqui, né? Olha, exatamente por estar esticado, enfim, era de curto prazo, a gente colocou no bolso com 22%, sem problemas algum. Mas o papel está bem forte ainda, muito fluxo comprador. O setor elétrico como um todo está dando um show, né? Inclusive, se vale um conselho, é um setor para vocês acompanharem mais de perto. Euca 4, hoje o papel foi bem interessante, teve uma forte alta, tá? Rompimento de congestão, o papel já vem de uma perna de alta, né? Ó. Já vem de uma perna de alta, rompe essa congestão anterior, deixa eu tirar isso aqui. Corrige em forma de bandeira e hoje eu estou numa bandeira de alta de médio prazo, o que é bem interessante, tá? Bem interessante a movimentação de Euca, porque é um papel que ele trabalha assim, olha, só a gente olhar aqui não é nem difícil de encontrar esse contexto, olha. Aqui, então um papel bem técnico, eu diria, né? Quando resolve andar, ó, ele deixa uns padrões bem interessantes de se trabalhar, ó. Então ele fez aqui a mesma coisa, aqui fez mais contraído, mas também fez aqui, olha, mesma situação e agora novamente. Muito bacana, tá? Uma pena não ter visto esse ativo antes, inclusive é um ativo que eu não acompanhava e eu vou adicionar na minha lista. Muito obrigado para quem solicitou Eucatex aí, hein? Medalhinha de honra para você. Eu não lembro agora quem foi para eu falar o nome, mas muito obrigado. O papel ganhou bastante liquidez. É bem bonito, tá? A bandeira de alta rompe, olha, com as médias todas próximas, né? Olha o quarteto. Aqui não está o quarteto fantástico, né? Porque falta a média de 200, mas tem o trio fantástico, é o trio ternura. 9, 20 e 50. Muito bonito, cara, muito bonito. É uma região de interesse, mas que, para ser bem sincero, não tá com um cara que vai voltar para cá porque teve muita agressão compradora. É essa região aqui, tá? Olhando mais pelo semanal. Mas, para ser bem sincero, não tá com um cara que vai corrigir amplo assim, não. Pelo menos não agora. Bastante volume comprador. Se nós jogarmos isso para o gráfico diário, né, dá para ajustar um pouquinho mais para cima. Ele teve um gap de fuga, olha. Ele fecha o dia aqui, abre com gap de fuga, né? Gap de fuga é o preço preso em uma região, ele abre acima daquela zona, seja para cima ou seja para baixo. Isso é um gap de fuga, ou seja, bastante pressão compradora, tá? Muita agressividade na compra. Se distanciou bastante. O que eu preciso? De uma correção, cara, no diário. É um papel que vale muito a pena ficar de olho, tá? Mas precisa a 9 agora se aproximar mais do preço e, infelizmente, quem não entrou nessas regiões não tem mais compra aqui, tá? Ele deu compras aqui embaixo, olha, uma compra interessante foi aqui, olha. Deixa eu tirar essas médias, que foi pelo contexto de rompimento, falha de rompimento. Ó. Ele tenta perder o fundo aqui, falha. Né? Ele perde, volta aqui, fica aqui, aí ele marca o fundo aqui, olha. Ele não chega a perder o fundo nessa outra vez, olha. Que é aqui embaixo. Ele fecha aqui. Provavelmente tem divergência. Ó, divergência, que é o que eu sempre trago para vocês. Então, contexto, a divergência, dava para ter montado operação em alguma dessas regiões aqui, olha. Né? Aqui dava para ter montado, enfim. Agora tem que esperar corrigir, mas é um papel que chama muita atenção, tá? De verdade mesmo, principalmente pelo gráfico semanal, mensal também, olha. Olha o gráfico mensal, que coisa linda. Coisa linda, ele voltou nesse order block, né? Aqui embaixo, olha. Ah, ele não chegou a testar, ó, parou um pouco acima ainda, olha. Vamos ver se foi algum semanal, então. Foi toda essa região, né? Essa acumulaçãozinha aqui, não foi só no order block, olha. E parou aqui, bem interessante, tá? Agora vamos só medir esse movimento para ver os próximos alvos, considerando desde esse alvo aqui para baixo. Tá? Então eu vou projetar esse movimento aqui, esse rompimento completo, que é um alvo mais longo, dá lá em cima dos 21,15, ok? Vamos projetar essa bandeira aqui, olha, eu não vou considerar esse pavio. Aqui embaixo ele crava o primeiro alvo, literalmente, aqui. O próximo alvo, então, desse pivô que retoma uma forte movimentação direcional, lá em 21,33, tá? Então, esse é o próximo alvo mais longo para Euca. Se for o seu caso que já estiver posicionado, meus parabéns, inclusive, tá? E agora um alvo mais curto, você pode trabalhar com o topo aqui, olha, dos 17,14, e também podemos projetar esse rompimento, essa congestão de fundo, entre esse fundo e o rompimento da resistência dessa congestão. Alvo mais curto, 16,40, 18,12, 19,28. Excelente, tá?
Quem tem, mantém. Quem não tem, agora não tem entrada. Mas é um papel que eu vou começar a acompanhar. Muito obrigado. Jales Machado tomando um pouco aí de vida o papel, né? Dando uma melhorada no volume. Deixa eu ver como é que tá o gráfico semanal disso aqui. É um papel complicado de trabalhar, né? Tá em cima da 20. Deixa eu ver a mensal. Mensal tá esticado, olha. Tem a questão da falha de rompimento, ó. Perde fundo, volta a fechar acima no gráfico mensal. Rompeu aqui o alvo, média móvel de 9. Agora, não vejo entrar, tá? Gostaria de ver mais uns 2, 3 dias laterais, olha. Já pegar já no rompimento aqui, não, assim, não faz muito meu perfil dentro desse contexto, tá? Porque ele tá trabalhando aqui ainda, olha. Tem muita agressão vendedora aqui, ó. Então é uma zona aqui de oferta ainda, tá? Gostaria de comprar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Eita. Aqui, ó, um pouquinho mais para baixo aqui, para conseguir jogar o stop mais protegido aqui, tá? Comprar aqui com isso, não tem onde pôr um stop adequado aqui, beleza? Lojas Quero, já tinha comentado com vocês. Essa aqui, o alvo, é lá em cima, olha, nos 4,36. O papel chegou a andar bem durante a semana, perdeu bastante força. Agora volta numa região. Tem entradinha de correção pela 9, né? Olha, se aproximou da 9, fez o fechamento, ó. Rompeu aqui, tem uma compra, bem mais arriscado, mas tem uma compra, o stopzinho aqui, ó. Não é um stop tão protegido, né? Stopzinho aí de 7%, só que é um stop curto, porque o valor nominal do papel é baixo, tá? O stop é 23 centavos por ação, ok? Mas tem aí. O melhor ponto de entrada mesmo teria sido um pouco mais para baixo aqui, né? Olha, mas teve sacanagem porque ele voltou para estopar. Ó. Vamos ver se tem coisa melhor. Não me agrada muito ali não. Pets 3 reagindo bem hoje, olha, deixa o 9,1 de compra, só que dentro de um movimento congestionado. Se fosse para fazer alguma coisa aqui, eu não compraria já na máxima, tá? Eu gostaria de ver aqui entre máxima e mínima dessa barra de hoje, uma correção dentro dela, tá? Uma correção dentro dela. Eu não compraria já na máxima desse papel, não, porque é um contexto bem mais congestionado, tá? Eu compraria algo mais para cá, olha, mais para baixo aqui, para tentar pegar algo a favor disso. Entre máxima e mínima aqui eu não compraria, não. Prime, o papel tá bem interessante, só que trabalha dentro de uma congestão em topo, tá? Deixa eu ajustar no diário. O papel tá numa tendência de alta, porém em uma consolidação, tá? Uma consolidação em topo, olha. Vou até ajustar aqui. Tem essa consolidação aqui em topo. Deixa eu ver o semanal. O semanal tá interessante, mensal também, mas assim, eu não tenho uma validação de compra ok aqui, tá? Eu prefiro esperar um pouco, mas é um papel que vale muito a pena acompanhar. Não tem nada no ABV, RSI também não, enfim. Só esperar ele decidir alguma coisa aqui. O interessante seria se ele viesse perder esse fundo, né? Perde o fundo e volta aqui, ó. Aí eu tenho uma comprinha bem próxima do suporte para fazer isso. Beleza? BBSE3, papel entrou bastante pressão vendedora, não vejo nada, inclusive acionou uma venda hoje, tá? Para compra não tem compra. Ó, tradezinho de correção, forte movimentação de baixa, vou operar longe da média? Não, o que ele faz? Volta na média, ó. Perdeu mínima venda, um stopzinho que não é um stopzinho dos melhores porque não é protegido, mas é um stop curto aqui em cima. Quem tentou já tá valendo, é um stopzinho aí ó, de 1,76. O papel tem alvo lá próximo daquela região média móvel de 200, tá? Essa região aqui, ó. Uma zona de suporte aí forte para o papel, tá? Que é essa região. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. EG3 está interessante, bem bonito. Olha, eu tinha comentado com vocês que se rompesse esse nível de resistência dos 40 e 70 ficaria interessante. O alvo maior 44,25. Levando isso para o gráfico diário, olha, ele está quase sonando um pivô, que é muito parecido com o contexto, inclusive eu abri um estudo, eu não lembro se eu mostrei ontem para vocês, eu mostrei hoje no meu Instagram, que foi em Viva 3, olha, o pivô. Também foi um dos estudos que eu ia comentar ontem com vocês, mas não deu tempo. Bem bonito o papel no gráfico diário, começou a alinhar agora, né? Porque tira o zoom, ele está dentro de uma grande consolidação, monta uma estrutura de alta, rompe toda essa congestão que estava travando o papel,
e arma um pivô. A entrada aqui foi no pivô, não foi de correção, o stop lá embaixo e o alvo lá em cima nos 27 e 24. Tá? Só não tem entrada a mais, mas muito parecido com o EGE3. Stop de 5,61. Tá? Deixa eu ver como é que está o semanal. Também está interessante porque ele chama a venda e volta a fechar acima. Ele perde essa mínima, chama vendedor, quem vendeu aqui está com stop na onde? Aqui em cima. Na mesma semana que ele perde a mínima, ele volta e rompe a máxima. Então, quem está vendido tem que estopar aqui em cima. E aí tem que recomprar as ações, o que acaba impulsionando geralmente o movimento para cima. Tá? Mas acho bem interessante o papel EG3 sim. Só que é o que eu falei, comprar esses rompimentos nesse contexto agora de mercado começa a ficar um pouco com o pé atrás, tá? Fleury, não vejo mais nada interessante, inclusive ela estopou o trade aqui que nós tínhamos comentado, olha, um stop de 3%. Agora tem que deixar alinhar de novo, né? Essa, não gostei dessa barra aqui, olha. Não gostei dessa barra, tá? Tem que montar alguma estruturinha de alta, algo parecido com isso, ó, para me chamar a atenção. Tem que romper aqui de novo, voltar nessas regiões, dar uma engasgada aqui. Aí sim, fica interessante para tentar montar a posição, tá? Nesse momento eu não vejo nada, mesmo que seja para médio prazo, ok? GMAT3 é um papel que está mais interessante, mas está em cima de cara de resistência. Pelo semanal, olha, vai acionar o trade de correção, né? Testou média móvel de 9. Na semana que vem, rompeu máxima compra, stop na mínima. Não é um dos melhores contextos, porque esse trade de correção, essa entrada no rompimento da máxima, está aqui na cara do topo, olha. Ele não é aquela entrada na correção quando o preço faz isso, né? Ele volta aqui na média e deixa a barra aqui, olha. E deixa aqui a barra. Horrível esse candle, né? Você comprar aqui na máxima e stop na mínima. Aqui ele tá na cara do topo, né? Se eu coloco lá no gráfico diário, fica mais evidente. Mas tá bem bonito, cara. Sim, é um papel que dá pra ir, tá? Dá pra ir. Só que você tem que aguentar um stop aí de 5,94 e um alvo aqui de 9,30. Pensando em médio prazo, alocação aqui. E para médio prazo, assim, acho que não pensa fazer a parcial aqui em 9,5, né? Tem que pagar para ver se ele vai romper, mas é um ponto de resistência bem interessante. Quem é mais conservador faz uma parcial aqui de 9% e depois tenta carregar o residual. É uma das opções. Tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui no gráfico diário, movimentação de alta, ele quebra esse topo, volta, corrige. Deixa eu ver se tem divergência. Ah, tá interessante sim o papel, viu? Apesar de estar num ponto de resistência ali, tem contexto que dá para ir, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para não me estender muito aqui. Igual também para médio prazo. Oxe, tinha estudo aqui. Tô doido? Ah, não. Cara, não gosto de igual no momento, tá? Ele tá se segurando nessa região de fundo, mas precisa montar alguma estrutura de alta, tá? No momento eu não vejo nada, mas é um papel que vale, assim, a pena acompanhar. Só que, sim, eu não vejo nenhum contexto de entrada agora. Tem que deixar ele romper isso aqui. Interessante é ele quebrar todos esses topos aqui, aí sim voltar, ficar embramado aqui, enfim, né? Aí sim buscar algo mais concreto. Agora, nessa região aqui, não vejo nada com contexto interessante, não. Beleza? O que eu ia mostrar? Ah, um estudo, pessoal. Olha o CSMG fez isso aqui. Eu comentei com vocês. Tem até o desenho na tela aí, olha. Olha, lembra que eu tinha feito para vocês? Nós não tínhamos essa alta, né? Tínhamos isso aqui só, olha, um movimento de alta. Eu comentei. Não tem como comprar esticado, mas pela ótica do gráfico mensal, que eu já vou mostrar para vocês que foi a leitura, porque pelo diário de fato não tinha nada, porque ele tem muita pressão aqui vendedora, movimentinho aqui que parecia ser só um pullback, enfim, diário não chamava atenção, o que chamava atenção é semanal e mensal. Né? Eu comentei que não teria nada para fazer aqui, e o interessante seria ele voltar para dar uma enroscada aqui, aí sim melhorando o ponto de entrada, caso deixasse uma validação de compra, para tentar pegar uma movimentação para cima. E olha o que o papel fez, né? Exatamente isso, olha. Ele volta, retesta essa região de resistência como um suporte, dá uma engasgada aqui, olha, e aí vai embora. Né? E hoje sobe aí 4,35, o estudo já está com 10,5%. Pela ótica do gráfico mensal, forte tendência de alta, papel em zona de suporte, olha, de congestão em topo, em cima da média móvel de 9 de 20, é aquele contexto que eu sempre trago para vocês aqui repetidamente, tá? A entrada com a ótica do mensal,
no gráfico diário. Beleza? Esse foi um dos estudos. Eu não me lembro agora mais algum que teve. Teve o stop em pose 3, né? Acho que eu comentei com vocês. Que a entradinha foi aqui. O papel chegou a andar 8% a favor e tirou no stop aqui de 4%, né? Que mais? Local web, perdão, me perguntaram de local web. Esse aqui eu também abri estudo, tá? Porque ele perde fundo, olha, e volta a fechar acima. Os outros ativos do setor já andou e local web ainda não, tá? Também abri o estudo aqui. Tá no momento com 3%, tá? O stopzinho tá aqui embaixo. O stopzinho tá aqui embaixo. E também cai no trade de correção, né? Olha lá, ó, próximo das médias, tá vendo? Ele vem, perde esse fundo, ó, e volta a fechar acima, rompendo a máxima em cima da 20. Compra, stopzinho na mínima. Ó, pelo semanal, agora também vai ter o trade de correção. Voltou a fazer o pullback aqui, olha. Seria até interessante ter dado mais uma engasgada ali para baixo, mas chegou numa região aqui interessante. Que é esses pontos para trás. Deixa eu tirar a média, que senão vai ficar uma bagunça. Vou editar isso aqui. Região de interesse, parou ali, olha. Essa região. Aí, se ele arma esse pivô aqui, fica interessante, ó. Que ele volta para cá. Aqui, ó. Alvo aqui em cima, 4,50. Tá? Os outros papéis do setor já andou. Eu prefiro, no momento, local web. Tá? E Movida e Rent 3 também vale muito a pena ficar de olho, que são outros ativos dentro do mesmo setor que tem o contexto e já estão em tendência de alta, diferentemente de local web. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Amanhã eu volto com mais conteúdo. Um bom final de semana, bom descanso para todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.